olha a quantidade de prejuízo. Então tem não sei quantos mil caras que têm direito adquirido para ir no estádio e não vão poder ir. Por causa de um bando dos de caras lá. 7, 8 mil, mais de 7 mil pessoas. O STJD faz esse espetáculo que a gente acaba de ver. E aí, o campeonato, de alguma forma, fica meio que... Qual era a conversa antes disso? Ah lá, o STJD vai entrar em ação agora, vai prejudicar o Flamengo, vai prejudicar o Palmeiras, é tudo cartas marcadas, um prejuízo moral para o campeonato. O Palmeiras, ele teve o setor norte fechado, porque o que eles imaginaram? Qual foi o raciocínio, né? A torcida organizada brigou. Então, a torcida organizada não vai frequentar os jogos do Palmeiras nas próximas 5 partidas. Onde que ela fica? Fica no setor norte. Vamos fechar o setor norte. Beleza, decidimos fechar o setor norte. Mas e o Flamengo? O Flamengo está jogando em Cariacica, joga em Brasília, pode jogar em São Paulo, pode jogar em Juiz de Fora, em qualquer lugar. O Flamengo não tem ainda um estádio no Rio de Janeiro para mandar seus jogos. Se tivesse o Maracanã, você poderia falar, não, a torcida fica em tal setor, mas não existe. Bem, então vamos partir para o percentual, que foi a sugestão dada ali por um dos integrantes do tribunal. Quantas pessoas, vamos ver a proporção, aí alguém te diz, quantas cabem ali no estádio? 30 mil? Não, não cabem 30 mil, gente, cabem 43.200 torcedores no Allianz Parque. Ninguém pegou um daqueles computadores ali, que certamente tem conexão com a internet, ou um smartphone, e pesquisou rapidamente no site do próprio Allianz Parque a capacidade do estádio. Chutaram 30 mil, fizeram uma conta de cabeça, então é 20%. Na realidade, o setor norte ele tem cerca de 15% a 16% da capacidade do estádio. Então, se fosse igual, seria o mesmo, 15% a 16% para o Flamengo. Então, isso aí mostra como a coisa é feita de uma forma improvisada, mambembe, né? E sem contestação. Eu acompanhei praticamente toda essa sessão pelo nosso site, que transmitiu ao vivo, e é interessante que assim, alguém dá uma ideia, os demais vão colocando alguns temperos nessa ideia, mas não tem uma voz que se levante, não para polemizar, não, mas para refletir. Gente, mas vem cá, isso faz sentido? O que acontece no final disso tudo? Vamos analisar o caso do Palmeiras. Palmeiras, 5 jogos sem um gol norte, ok. No gol norte ficam todos os torcedores que têm sócios avante, ouro, 5 estrelas. Para ter 5 estrelas, você tem que ter uma frequência. Se você é um cara assíduo, você vai pontuando e vai subindo de casa até chegar em 5 estrelas. Esses torcedores, eles pagam cerca de R$120, eles não pagam mais ingresso, eles entram gratuitamente naquele setor. Alguns colegas nossos aqui de redação têm esse direito. Não são da Mancha Verde, não são da TUP, de nenhuma organizada do Palmeiras. São torcedores avulsos, digamos assim, e que pagam, são sócios torcedores. Eles também não podem ficar lá. Então, não puniram a Mancha Verde, ou a TUP, ou seja lá quem for, puniram todos os torcedores que frequentam aquele espaço, mesmo aqueles que nunca mataram a barata. Não vão poder ficar naquele espaço. Aqueles que nunca foram a Brasília também. Esses não podem ficar ali. Então, essa foi a punição. Aí, 5 jogos do Palmeiras sem torcida visitante. Um desses jogos é contra o Corinthians. Não tem torcida visitante, porque é torcida única aqui em São Paulo. É uma lei que está vigorando pelo menos até o final do ano. As torcidas não podem ser identificadas. Já estão proibidas em São Paulo. Bandeiras, faixas, em todos os jogos dentro do estado de São Paulo. Ontem, por exemplo, havia bandeiras e faixas da torcida do Corinthians, porque o jogo do Corinthians foi contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo não tem. Você pode observar, o jogo do Santos, não tem lá a torcida jovem atrás do gol, o jogo do São Paulo, não tem lá a torcida independente. Não tem, estão proibidos. Então, as decisões, as punições, elas são totalmente sem sentido, assim, não tem efeito prático. Olha o site do Palmeiras lá. Ali, 43 mil pessoas para eventos de jogos, 55 mil. Rapidamente, nosso pessoal aqui conseguiu encontrar essa informação oficial. E aí, mais rápido que o STJD, o que não é nenhuma vantagem. Não. O que não é nenhuma vantagem. Você pode encher muito a bola deles, porque também não vai ficar se achando nada de especial. O Vitão não fez nada de especial. Não ganhou de ninguém nada. Então, assim, é bizarro isso. E o pior disso tudo, os integrantes das organizadas, que são frequentadores assíduos, muitos não entram no estádio hoje porque não têm condição de pagar. Torcedores organizadas que não são. Acontece isso em Itaquera, acontece aqui. O pessoal fica ali no bar tomando cerveja e tudo, e vê o jogo na televisão ali, mas não entra porque não consegue pagar, não tem grana para pagar. Mas isso é uma outra questão. Mas os que frequentam, todos eles praticamente, 99%, 100% quase, são sócios avante nessa categoria. Porque se são frequentadores, eles pagam cerca de R$120 e entram sem pagar mais nada. Para quem é frequentador, vale muito a pena. O que isso significa? Que todos os integrantes da Mancha Verde e das demais facções de torcida do Palmeiras, que o intuito é tirá-los do estádio, né? Que tem essa carteirinha porque são sócios, estarão em condições de entrar
no estádio. Se não no Gol Norte, em algum outro lugar. Porque caberá ao Palmeiras, imagino eu, não sou nenhum especialista em direito do consumidor, mas é um direito adquirido. Eles têm direito a entrar no estádio para ver o jogo. Se fechar o Gol Norte, o problema passará a ser de quem? Do Palmeiras. Claro. Ele que acomode essa turma toda em outro lugar. Você vai cobrar dos caras. Vai fechar o portão antes. Você não pode fazer isso. Até porque muitos não são integrantes organizados. Aí, no caso do Flamengo, 3 jogos sem torcida visitante, né? E 20% fechado. O que isso vai significar quarta-feira no jogo contra a Ponte Preta em Cariacica? O estádio comporta 22 mil torcedores aproximadamente, tendo as gratuidades. Então, não sei como é que vai ser o percentual, na capacidade máxima ou no número de ingressos. Mas, enfim, 3 a 4 mil pessoas a menos no estádio. Então, você vai ter um pedaço do estádio vazio. E o coitado do torcedor lá de Cariacica, que ontem foi um pequeno número até o estádio, mas nos jogos da Série A tem lotado o estádio, eles vão ter que brigar mais para comprar o ingresso para o jogo. Esses é que serão castigados. Os caras que brigaram lá, que, em presumo, ou moram em Brasília ou moram no Rio, esses não vão ser afetados. É bizarro as decisões assim e o pior é que não há uma reflexão, não se pensa nas consequências. Literalmente tiraram o sofá da sala. Tiraram o sofá da sala. Então, né, os caras vão lá fazer o que fariam no sofá em outro lugar. Saem do Gol Norte e vão ter que ser colocados em outro ponto do estádio. Eu procurei hoje o Palmeiras e ainda não obtive resposta. Até porque não houve tempo, é compreensível. Perguntando o que o clube faria nessa situação em que você tem milhares de pessoas que têm esse direito adquirido. O Palmeiras vendeu a eles essa ideia, né? E eles compraram literalmente, pagam ali, seja ou não da mancha, os caras têm direito. Então, o que nós teremos provavelmente é a mancha talvez menor, né? Porque um vai para um setor, de repente, um vai para outro, mas se aglomerando em algum outro ponto do estádio. O que vai deixar bem claro que não houve nenhum tipo de punição. E mais, no confronto dos dois times, o Flamengo não terá torcida aqui. E aí, no jogo do Flamengo contra o São Paulo, que ainda vai pegar essa sequência de 3 jogos, o Flamengo não terá torcida no Morumbi. Os cerca de 3 mil e poucos torcedores, sócios torcedores do Flamengo que vivem na cidade de São Paulo, também não poderão ver o time em ação na sua cidade. O cara pagou o ano inteiro, e esses que vão ser punidos. Obviamente, esses caras não estavam brigando em Brasília. E então, já tem uma informação. As punições são para pessoas que não têm nada a ver com a história. O clássico Palmeiras e São Paulo já vendeu 26 mil ingressos e o único setor lotado, por enquanto, é o Gol Norte. Porque você não compra. Mas é claro, você não compra. Você só retira. Você vai no site reservado, e você reserva o seu lugar. Então, esse pessoal vai para onde agora? O despreparo do Para barrar essa turma tribunal. toda? Olá, fãs do esporte, o julgamento aqui no Superior Tribunal de Justiça Desportiva durou cerca de 2 horas e terminou com uma decisão inédita que foi recebida de forma diferente pelos representantes de Flamengo e Palmeiras. Enquanto o advogado do time paulista se mostrou resignado, o vice-presidente jurídico do clube carioca saiu do tribunal bastante insatisfeito. Segundo ele, o rubro-negro acabou sendo prejudicado nessa história. Nesse caso concreto, o Flamengo acaba sendo, de alguma maneira, prejudicado, porque o julgamento se iniciou com o Palmeiras com a perda de mando de campo e jogando com portões fechados. Agora o Palmeiras joga dentro da sua casa, com a sua torcida, e o Flamengo foi privado de ter a carga de 10% dos ingressos. Mas, repito, decisão da Justiça Desportiva, até que ela seja revista, o Flamengo vai procurar convencer a tempo os auditores de que não atende uma regra de equidade essa parte da decisão. A punição de portões fechados é uma punição absurda, começa por aí. Como eu defendi na tribuna, ela não existe, até porque a gente tem uma situação financeira complicada envolvendo essa punição, a gente tem também uma situação desportiva complicada. Então, portões fechados, eu acho que a pena não só mais injusta, mas também mais absurda de todas. Olha, em relação à justiça, a gente precisa realmente, acho que o tempo vai dizer um pouquinho isso, vocês vão dizer, o debate entre vocês vai dizer, mas é uma pena absolutamente diferente, alternativa, e vamos ver vamos tentar lidar com isso. A gente repara que o tribunal está se debruçando sobre o assunto de uma maneira diferente. Boa ou ruim, vamos ver mais para frente. Diretamente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro do Rio de Janeiro, Débora Gares. Muito bem, Débora. Gente, é isso aí, ó. Pro Palmeiras, quando for visitante, ele vai ter que ficar 5 partidas sem receber ingressos. Não vai poder vender ingressos para os seus torcedores, né? Como mandante,
Ele vai ficar 5 jogos sem torcida organizada. É demais, né? E com aquele espaço chamado de Gol Norte, que é atrás do Gol Norte, do seu estádio, vazio. Não vai poder pôr ninguém ali. E mais uma multa de R$60 mil que serão entregues a uma instituição de caridade. Para o Flamengo, a pena é menor. 3 partidas sem ingressos como visitante, 3 jogos sem direito à torcida organizada como mandante e mantendo 20% da capacidade do estádio fechada. Parece aquele caipira, caçador de Pokémon. Gente do céu, o que será que significa isso? E mais uma multa de R$30 mil para uma instituição de caridade.